Este evento ocorreu comigo lá pelo início dos anos 80, embora eu não me recorde exatamente o ano. O que me faz relembrar são os detalhes que a minha mãe conta, pois ela também presenciou esse fato. Naquele tempo, a minha avó ainda morava sozinha e tinha como companhia a empregada que pernoitava com ela. Porém, a alimentação dela era feita tanto por minha mãe como pela empregada, pois morávamos a alguns quarteirões de distância dela. Em um entardecer, eu e a minha mãe fomos encontrar com a minha tia-avó, que passou o dia lá, na casa da minha avó. Eu me recordo que era inverno, e durante aqueles dias escurecia mais cedo. Porém, como fazia muito frio, não havia ninguém nas ruas. E para chegar à rua da casa da minha avó, a gente descia um morro, e do lado esquerdo tinha um terreno baldio, que pertencia à prefeitura. O terreno hoje ocupa um posto de saúde e uma creche, mas naquele tempo só juntava lixo e mato. Então, a minha mãe e eu descemos de mãos dadas e vimos, como de costume, dezenas de cachorros de rua que se alimentavam dos restos de lixo e viviam ali mesmo, pelo lixão. Mas à medida que nos aproximávamos, ouvíamos o alvoroço dos cães no meio do lixo. Até que os cães que antes estavam avançando uns nos outros saíram correndo em disparada, assustados, com os rabos abaixados entre as pernas. A minha mãe ficou esperta para me proteger de algum cão que pudesse vir e avançar em nós. Ela apertou a minha mão. E em seguida, olhamos em direção do terreno. E foi aí que começamos a ouvir um barulho semelhante a um gemido, mas em um tom muito grave. E também um urro, que aos poucos começava a aumentar de volume. De repente, começa a surgir uma coisa que parecia um cão negro e muito grande. Era uma criatura quadrúpede e comprida, quase da altura da minha mãe, e mesmo sobre 4 patas, aquilo era imenso. Aquela criatura urrava cada vez mais forte e começou a andar de um lado para o outro. Aquela coisa foi se levantando sobre 2 patas e veio em nossa direção. A minha mãe apertou a minha mão e gritou para nós duas correr. E assim fizemos. Saímos na disparada até dobrarmos a esquina da casa e entrarmos esbaforidas, sem olhar para trás. Entramos rapidamente e trancamos o portão, que era de grade. E do lado de dentro da casa, avistamos aquela coisa que nos encarava ao longe, bem ali na esquina. Eu não sei dizer o que realmente era aquela coisa. Para mim, aquilo estava bem próximo de ser um lobisomem, ou um gorila, sei lá. A criatura nos encarava, com um olhar de fúria. E foi aí que aquilo pulou o muro da casa da esquina. Em seguida, ouvimos alguns grunhidos de porcos. E a criatura pulou o muro de volta para a rua. Mas dessa vez, aquela coisa estava com um leitão em sua boca. Ficamos em choque, observando aquela cena. Eu achava que o morador ali da casa invadida sairia na rua atrás do meliante que pulou em sua casa e roubou seu porco. Mas ao invés disso, ninguém saiu lá fora. E as luzes da casa, que antes estavam acesas,
agora se apagaram. Era como se a pessoa que estivesse ali na casa, de alguma forma, viu a criatura em seu quintal abatendo seus porcos e apagou a luz da casa para não ser notado. Depois de presenciarmos tudo isso, entramos aflitas e contamos tudo para minha avó, que ficou assustada. E nós ficamos lá até tarde. Bem, depois da hora da minha avó ir dormir, o meu pai foi nos buscar de carro. Ele estava preocupado, pois já havíamos passado da hora de voltar para casa. Bem, entramos no carro e na segurança do veículo nós vimos que não tinha mais nada nas ruas. E é claro que se fosse hoje, eu teria filmado e fotografado pelo menos com a câmera do celular, mantendo uma distância relativamente segura da coisa. Boa noite. Olá, me chamo Yasmin, moro no Mato Grosso. O que vou relatar aqui foi a coisa mais aterrorizante de toda a minha vida. Isso aconteceu comigo quando eu tinha 13 anos. Hoje em dia, tenho 17. Lembro-me que era uma sexta-feira de quaresma, e eu e a minha família fomos convidados para ir numa festinha de aniversário de uma filha da amiga da minha mãe, que ficava meio que numa vila. Não era tão longe, mas lá era muito conhecido porque todos os ônibus paravam na rodoviária de lá. Até aí tudo bem. Na época não tínhamos carro, então o jeito era ir de ônibus. A vila não era muito grande e ficava a mais ou menos 1 hora de viagem de ônibus. Assim que chegamos, já estava escurecendo. A minha família e eu não nos preocupamos, pois iríamos dormir na casa dessa amiga. A festinha começou meio tarde, lá pelas 9 da noite. Quando a festinha acabou e os convidados foram embora, a minha família e a família dessa amiga ficaram ainda no local da festa, que era no salão da igrejinha. Ficamos lá até o amanhecer, só jogando conversa fora. Eu nem estava conversando tanto, porque eu não conseguia tirar os olhos da mata que ficava no fundo do salão aberto. Eu não sei porquê, mas algo me dizia que havia alguma coisa ali. Até que então, o avô dessa amiga tocou num assunto sobre um bicho que estava matando algumas galinhas e uns gados da vizinhança. Daí, a minha atenção foi totalmente para aquele senhor, e ele continuou. Alguns peões dizem que viram um animal maior que uma vaca. Ele era cinza, com olhos grandes e amarelos. Estava ali, no meio das vacas. Alguns dizem ser o tal do lobisomem. Os garis dizem que no local em que eles jogavam lixo, que era para dentro da mata, eles às vezes ouviam grunhidos de porcos, sendo que não havia porco algum por ali. E às vezes que eles olhavam diretamente para a mata dentro, podiam ver vultos extremamente grandes e negros. Mas eu sempre falei que era ladainha para a criançada não sair de casa. Eu já estava morrendo de medo, pois eu acredito nessas coisas. E quando o senhor terminou de contar, a minha atenção voltou novamente para a mata. Parecia que eu estava vendo alguma coisa. Mas logo pensei que era somente coisa da minha imaginação, pois estava com medo da história que o senhor havia contado. Então, lá por volta de 00:30, a minha família já queria ir para a casa dessa amiga.
e logo fomos. Já estávamos no meio do caminho, e foi quando eu lembrei que havia esquecido a minha mochila lá no salão. A minha mãe não quis vir comigo, então eu pedi para os 2 filhos mais velhos dessa amiga para que me acompanhassem até lá de volta. Voltamos tudo novamente. Ao chegarmos lá, as luzes já estavam apagadas. Eu consegui enxergar por causa da luz da lua, que por sinal era lua cheia. Logo eu me apressei. Demorei um pouco para achar a minha mochila. E quando achei, eu e os meninos ouvimos um uivo que até hoje me mata de medo, só de lembrar. O uivo vinha da mata. Eu e os meninos nos olhamos e saímos dali. Eu queria correr, mas os meninos falaram que era apenas um cachorro que ficava ali cuidando da igrejinha. Mas nem por isso eu me acalmei. Na estrada em que estávamos voltando era de chão batido e tinha os matos do lado direito, que era do lado que eu estava andando. E logo em seguida eu comecei a ouvir passos que vinham daquele mato. Eu sabia que era de lá, porque não eram os meninos, e aqueles passos faziam barulhos de mato se quebrando. Falei para os meninos ficarem quietos e apressarem o passo. Ao fazermos isso, eu percebi que os passos que eu ouvia do mato seguiam os nossos passos. Parecia que aquela rua não tinha mais fim. Até então, eu decidi correr, e os meninos me seguiram. Olhei para trás e foi aí que eu vi um bicho enorme, preto, saindo do mato. Aquilo saiu cheirando o ar. Pude perceber que aquilo tinha cara de cachorro, com nariz de porco. As suas orelhas eram enormes, e aquela criatura tinha mais de 2 metros de altura. Era muito magro e fedia carne podre. Os seus olhos eram grandes e amarelos, e as suas mãos eram como de humanos, só que muito maior, e cheia de pelos, e com unhas extremamente grandes e afiadas. Aquela coisa olhou para mim, e veio em minha direção como um cachorro. As suas patas da frente eram maiores do que as de trás. Ele estava numa distância de 100 metros de mim, até que começou a correr em minha direção. Eu logo pensei que seria o meu fim, e comecei a rezar e a correr. Eu corri tanto, mas tanto, que não havia nada para me parar naquele momento. Logo em seguida, eu ouvi um tiro, e um uivo extremamente alto e horripilante. Era um uivo de dor, de raiva. Olhei para trás ainda correndo, e vi o bicho correndo pela estrada de terra, voltando em disparada para a mata adentro. E um pouco atrás de mim, os 2 meninos que foram comigo estavam com uma arma em suas mãos, mirando naquela criatura. Continuamos correndo, com medo daquela criatura voltar. Eu fui chorando até a casa dessa amiga, e que graças a Deus estava perto. Chegando lá, eu estava pálida, chorando, tremendo, e não conseguia falar nada. O pessoal ali perguntou para os meninos o que havia acontecido comigo para mim estar naquele estado. E os meninos contaram o que havia acontecido. Ao amanhecer, fomos embora com medo. Eu ainda não conseguia falar nada. Fiquei 3 dias em pânico, sempre sonhando com aquele demônio. Eu tenho trauma até hoje, sempre que me lembro. E desde então, eu nunca mais fui naquela vila de noite, somente durante o dia. E eu logo ia embora antes das 18 horas. Este foi o relato que aconteceu comigo, e é verídico. E acreditem nessas coisas, pois elas existem mesmo.
Olá, o meu nome é Maria. E gostaria que vocês contassem o meu relato. Eu não sei se o que vi foi um lobisomem, ou foi outra coisa que não seja desse mundo. Bem, vamos lá. Tudo começou esse ano, quando o bar, que o meu pai era dono, foi assaltado, a mais ou menos 3h50 da madrugada. Eu e a minha mãe estávamos dormindo. A minha mãe logo acordou com a polícia batendo na nossa porta. Ela não sabia que era a polícia, pois eles batiam na porta com muita força. A minha mãe logo acordou e soltou a nossa cachorra no quintal, pois a nossa cachorra é muito grande e brava. E em seguida, a minha mãe foi até o portão, e ela logo viu que era a polícia. Os policiais falaram que havia arrombado o bar do meu pai. E o vizinho que presenciou o crime havia ligado e denunciado o meliante à polícia. A minha mãe chamou o meu pai e os dois foram correndo para a delegacia. E foi aí que tudo começou. Eu estava sozinha em casa. Eu tenho uma mania de sempre que estou sozinha, colocar o colchão na sala, para poder assistir TV. E assim o fiz. E cerca de 10 minutos depois, comecei a ouvir um som aterrorizante, de um grunhido muito alto. Primeiramente, pensei que havia sido a minha cachorra. E depois, pensei que talvez pudesse ter sido algum animal que havia caído ali, no quintal. Mas na quarta vez que ouvi aquele grunhido, eu já tinha certeza que não era um animal, e muito menos uma pessoa. Eu sentia que aquilo era algo muito ruim. Aquela entidade ou criatura emanava uma energia muito carregada. E de repente, um mau cheiro de podre tomou conta da minha casa. Incomodada com a situação, eu tive a ideia de olhar pelo buraco da fechadura da porta. E essa foi a pior ideia que tive em toda a minha vida. Assim que olhei pela fechadura, me deparei com um olho vermelho que mais parecia brasa, me olhando de volta. Eu dei um grito e pulei para trás. E foi aí que aquela criatura que estava do outro lado da porta começou a urrar. A coisa começou a forçar a porta para entrar. Eu entrei em desespero e rezava para minha mãe chegar logo em casa. E em seguida, eu reparei que ouvi uns grunhidos bem baixinho vindo do quintal. Era a minha cachorra. Ela sabia que tinha algo maligno ali na casa. Porém, ela mesmo sendo muito grande e valente, ela tinha medo de confrontar com aquela coisa. E por isso havia se escondido. A janela da sala da minha casa era de vidro fumê. E eu pude ver a silhueta daquela coisa passeando pelo quintal. Era uma sombra negra e enorme de algo que andava encurvado. E aquela coisa só não entrou pela janela da sala porque a mesma tinha grades de aço de proteção. Eu, com muito medo, me sentei no colchão na sala e me cobri com um cobertor e fechei os olhos. E foi aí que outra coisa muito assustadora aconteceu. Comecei a ouvir a voz da minha avó, que já era falecida. E a minha avó falava para mim correr e me trancar no banheiro. Que a minha mãe já estava chegando em casa. E assim eu fiz. Bem, não demorou muito e os meus pais chegaram. Mas aquela coisa já havia ido embora. Contei para minha mãe
toda a história. Inclusive, de ter ouvido a voz da minha avó me mandando esconder no banheiro. Achei que a minha mãe não acreditaria, mas para minha surpresa, ela acreditou em tudo. Pois segundo ela, enquanto ainda estava na delegacia, ela ouviu a voz da minha avó lhe pedindo para voltar para casa. E assim ela fez. Outro fato curioso foi que o vizinho que denunciou o meliante que assaltava o bar do meu pai para a polícia, ele disse que o ladrão não era uma pessoa comum, mas um homem muito alto, com feições animalescas. Bem, este foi o meu relato, e tudo o que contei aqui é a mais pura verdade. Boa noite. Boa noite, me chamo Fabrício. Decidi escrever o meu relato para este canal. Hoje tenho 23 anos. E isso veio a acontecer comigo quando eu ainda tinha os meus 17 anos. Eu e o meu pai costumávamos caçar na mata, como de costume. Ele sempre levava uma espingarda. Bem, eu não era muito de tocar em armas, então só levava um facão e uma lanterna, pois sempre costumávamos caçar entre as 23 horas até as 3 da manhã. E foi em uma dessas caçadas que algo mudou a minha vida. Era uma sexta-feira à noite, de lua cheia. O meu pai decidiu caçar aquela noite. Porém, eu não estava com muita disposição. Talvez devido ao fato da lua cheia e às histórias que o meu finado avô contava para mim. Porém, como era de costume, eu decidi ir, para não deixar o meu pai sozinho. E logo comecei a montar as armadilhas na mata e ficar de tocaia, enquanto meu pai iluminava o local. Quando as armadilhas estavam prontas, o meu pai pediu para que eu subisse na árvore, pois ele havia começado a ouvir passos na mata. Então, eu falei para o meu pai que algum animal estava se aproximando. Bem, eu fiquei ali, em cima da árvore. E por volta das 23h30, eu falei para o meu pai que algum animal estava se aproximando. E ele me respondeu que eu ficasse atento e de olhos abertos. E foi aí que eu comecei a achar tudo aquilo estranho, pois aquele animal tinha uns passos muito fortes e aquilo rosnava. Achei muito estranho, pois sempre caçávamos por aquelas redondezas. Mas eu nunca tinha ouvido aquilo antes. O meu pai armou a sua espingarda e aquela coisa vinha em nossa direção. Foi aí que uma das armadilhas foi acionada, fazendo um pequeno barulho. O meu pai me pediu que eu iluminasse a direção que estava a armadilha. E assim que joguei a luz da lanterna naquela coisa, foi a visão mais monstruosa que tive em toda a minha vida. Aquilo que vimos era um tipo de cachorro, só que a criatura andava sobre duas patas. E era todo preto, com olhos vermelhos que reagiam à luz da lanterna. O meu pai não pensou duas vezes e disparou contra a criatura. Assim que atingido, aquela coisa soltou um uivo aterrorizante. Eu só queria sair dali e ir para casa. O meu pai me pediu para ficar calmo, e foi o que tentei fazer. Em seguida, ele recarregou a espingarda e me pediu para clarear em volta. E assim que joguei a lanterna novamente na direção daquela criatura, não havia mais nada ali. Desci da árvore e fui com meu pai averiguar. E assim que chegamos até a armadilha, a qual aquela coisa tinha pisado, notamos que havia sangue e um pequeno rastro pela mata. O meu pai queria ir atrás da coisa, mas não foi.
devido ao fato de estarmos ali apenas com uma arma. Em seguida, começamos a ouvir o uivo pela mata. Porém, os uivos eram mais fortes e mais intensos. E aquela coisa parecia nos cercar e nos rodear. Foi aí que decidimos correr o mais rápido que conseguimos. Aquela coisa corria atrás de nós. Eu não tive coragem de olhar para trás, devido ao fato da mata estar muito escura e eu ter que jogar a lanterna para clarear o caminho da saída. Aquela coisa estava chegando perto, até que conseguimos sair da mata. E assim que saímos, aquela coisa ficou para trás. Continuamos correndo, e bem, estávamos perto da casa de um amigo do meu pai, que se chama Marcos. Entramos na casa dele, e assim que o meu pai o encontrou, pediu que ele pegasse uma arma, e contou toda a história para ele. O Marcos pegou a sua espingarda calibre 12. E ficamos ali, na casa dele, de tocaia. E quando foi exatamente 2 horas da manhã, ouvimos os passos daquela criatura perto da casa aonde estávamos. A coisa começou a rodear a casa, tentando sentir o nosso cheiro. O meu pai e o Marcos estavam acordados, jogando conversa fora. E quando ouviram a coisa, apontaram as suas armas, e o meu pai ficou ali na janela, e o Marcos correu para a porta, esperando aquilo se aproximar. E assim que aquela coisa se aproximou, o meu pai disparou contra aquilo, mas não conseguiu acertar, devido à escuridão. Eu estava lá fora com o Marcos, iluminando a mata com a lanterna. E foi quando avistamos aquilo novamente. O Marcos gritou para o meu pai que aquilo era um lobisomem. E em seguida, ele disparou 2 vezes contra a criatura. E conseguiu acertar um dos tiros. E foi aí que a criatura correu mata adentro. O Marcos queria entrar na mata. E o meu pai falou que era arriscado demais. E que o certo era esperar amanhecer. E no dia seguinte, logo pela manhã, fomos até a mata. E encontramos aquela trilha de sangue. Porém, não conseguimos rastrear a criatura, ou quem quer que seja. Eu espero nunca mais bater de frente com aquilo novamente. Hoje eu moro em Alagoas e decidi contar este relato, pois eu precisava desabafar a minha história com alguém. Boa noite.